Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta sexta-feira. Hoje nós lembramos na liturgia a memória de Santa Catarina de Sena, grande santa na história da Igreja. Nascida no século XIV, entrou na ordem terceira de São Domingos, logo muito jovem, aos 16 anos, leva uma vida fervorosa, recheada de penitência, de acordo com o tempo em que vivia, e viveu intensamente o zelo para com a palavra de Deus. No seio familiar, ela forma um círculo de pessoas que procurava viver uma espiritualidade mais exigente. Foi uma batalhadora em favor da paz na igreja e na sociedade, trabalhando muito para a unidade e a caridade no mundo. Santa Catarina de Sena viveu intensamente a sua vida dedicada, especialmente voltada para a oração pela Igreja. Foi uma grande mestra intelectual, reconhecida pela própria Igreja, tanto que o Papa Paulo VI a proclama doutora da Igreja. Assim, amados irmãos e irmãs, a exemplo de Santa Catarina de Sena, rezemos nós, para que neste tempo bonito em que nós vivemos, o tempo da Páscoa do Senhor, possamos, inspirado na sua espiritualidade, viver com intenso zelo a palavra que o bom Deus nos apresenta cada dia nos sagrados textos do Evangelho, que nós somos convidados a meditar cada dia. Hoje, o Evangelho que nos é oferecido é João capítulo 6, versículos de 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estavam próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dentre tanta riqueza desse texto, também conhecido esse capítulo como o capítulo dedicado ao pão, segundo o Evangelho de João, nós podemos aqui nessa perícope de hoje destacar 3 coisas e rezar a partir delas. A primeira, olhar para um Jesus que sobe ao monte e ali está a sós com seus discípulos. Mas as ações de Jesus, as suas atitudes atraem multidões. Por isso a multidão vai ao encontro de Jesus, porque Jesus oferece paz, porque está na sua presença, a fome não os consumiam. Estar na presença de Jesus, o bem-estar, a paz interior, era uma realidade palpável. Por isso todos buscam Jesus. E de longe Jesus avista aquela multidão que vem, e é uma multidão sedenta. Por isso Jesus pede agora a participação dos seus discípulos naquilo que ele já pensou em fazer, saciar a fome daquela multidão. E eis que Jesus agora pede a participação dos discípulos. O que tens para comer? E ali apresentam a Jesus 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto, diz os discípulos, com uma visão míope diante da graça de Deus? A visão de Jesus é uma visão que vai além, é uma visão holística, é uma visão do todo. A visão dos discípulos demonstra ser uma visão pequena, muito míope. E é desses 5 pães e 2 peixes que Jesus tem nas mãos que será suficiente para saciar a fome daquela multidão. E aqui acontece esse segundo momento belíssimo, como quando Jesus pede que eles organizem a multidão, coloque a apacentar, e esta senta. Depois Jesus eleva os olhos ao céu, dá graças a Deus e distribui os alimentos àquelas pessoas. Eram 7 esses alimentos, 2, 5 pães e 2 peixes, é o número 7, o número da perfeição, o número da plenitude. Por isso é suficiente para saciar a todos. Último momento, nós podemos ver que esta multidão reconhece que esse que saciou sua fome é um profeta. É verdadeiramente um profeta, aquele que Deus havia de enviar ao mundo. E quando quer torná-lo rei, levá-lo a Jerusalém, então Jesus novamente se retira e a sós vai para o monte. Amados irmãos e irmãs, o nosso papel é servir, nos diz Jesus com sua atitude. O nosso papel é ver a necessidade daqueles que vêm ao seu encontro. De longe avista Jesus a necessidade desta multidão. E por isso logo se planeja e logo pensa o melhor a oferecer para aqueles que vêm ao seu encontro. É o convite que nos faz hoje Jesus, nesta sexta-feira, que nós tenhamos o seu pensamento, que nós possamos ter o seu olhar, o olhar de quem vê além da aparência, o olhar de quem vê as necessidades e não só ver, mas procura solucioná-las. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.